Olá, eu sou o professor José Carlos Galo. Eu sou formado em Educação Física, Fisioterapia, fazendo uma nova faculdade de Nutrição e, por especialização, sou fisiologista do exercício. Eu comecei a primeira formação como engenheiro de Minas. Fiz faculdade de engenharia de Minas, era atleta de alto rendimento nessa época. E aí um professor, meu técnico, disse para mim, por que você não faz educação física? Você tem mais a ver com educação física do que com engenharia. E eu segui treinando, segui batendo recordes, saí ganhando competições e cada vez mais eu sentia a necessidade de entender o que eu estava fazendo. Por que eu fazia força, por que eu corria, por que eu saltava. Então, nesse período, nesse conflito de ideias, eu resolvi fazer educação física, cursando as duas faculdades. Nessa época, antes mesmo de fazer a faculdade, eu fui convidado para dar aula de musculação na academia. Naquela época não existia o CREF, o Conselho, nem o CONFEF, Conselho de Educação Física Federal. Então todo mundo fazia qualquer coisa. E na época, o que eu mais conhecia era treinamento de força, porque eu trabalhava muito com isso quando atleta. Então as informações, eu tive que buscar a informação para saber o que estava fazendo. E por isso eu desenvolvi o trabalho dentro da musculação. Eu fui um dos pioneiros a trabalhar com musculação em academia. A educação física começou a ficar mais forte cada vez mais. Nesse momento, eu tive que dar aula dentro da academia de ginástica aeróbica, ginástica localizada, porque faltou um professor, me jogaram lá para a sala. Eu tive que aprender de novo. Eu não sabia, eu nunca tinha dado uma aula de educação física, uma aula de ginástica. Eu tive que dar aula de ginástica com ritmo e programar os exercícios na minha cabeça. Porque foi uma coisa de emergência, eu não sonhava isso, nunca passou na minha cabeça. Uma coisa nunca ficou em mim, eu sempre busquei desafios. O atletismo, que eu era atleta de alto rendimento, lançamento de dardo, ele me deu essa condição de nunca aceitar ser o segundo. Eu sempre procurei ser o primeiro e sempre busquei desafios. Todos os desafios eu enfrentei de frente. Eu nunca dei volta, eu nunca parei, eu nunca achei que era difícil. Quando eu comecei no atletismo, eu disse, eu vou ser campeão brasileiro. Quando eu fui campeão brasileiro, eu disse, eu quero ser o recordista brasileiro. Aí eu fui recordista brasileiro. Eu disse, mas recordista brasileiro é pouco, eu quero ser recordista sul-americano. E eu fui recordista sul-americano. Então minha vida toda foi em cima de desafios e mais do que isso, em cima de necessidade de aprendizado. Fui convidado para dar aula na Faculdade de Educação Física, na Universidade Católica de Salvador. Dando aula na faculdade, fui convidado a ir para São Francisco do Conde. Em São Francisco do Conde tinha um projeto chamado Dotar e Planificar uma Geração, Doplanger. Um profissional que implantou, Dr. Melquisedeque Luiz dos Santos, me pediu para montar a estrutura de basquete, voleibol, atletismo, natação, futebol de salão. Esse projeto ele ganhou em rede nacional um dos projetos naquele programa da Esperança do Renato Aragão. Ele ganhou um dos projetos que concorre em todo o Brasil. Ele foi agraciado como um projeto vitorioso, um projeto de sucesso. Diante disso, eu fui convidado por esse mesmo profissional, o Melquisedeque, para ir montar a estrutura de condicionamento físico nas divisões de base do Esporte Clube Vitória. Eu nunca tinha trabalhado no futebol. Fizemos um trabalho bonito e aí surgiram alguns jogadores dentro desse projeto, né, nas peneiras. E nesse mesmo período eu ia ser demitido, porque o clube passava por uma determinada dificuldade, não tinha dinheiro, tinha que cortar. O presidente me chama e diz assim, não vai dar para continuar com o seu trabalho é bom. Eu disse, mas então, deixa eu mostrar o meu trabalho que foi feito. Aí eu mostrei, eu tinha uma planilha, um papel quadriculado, mostrando para ele assim, composição corporal de cada jogador, carência de massa muscular de cada jogador, nível de performance de cada jogador. E ele ficou deslumbrado com aquilo. Ele disse, poxa, mas isso não pode ser feito no profissional? Eu disse, sim, pode ser feito no profissional. Ué, não é feito? Ele fez, não. Então faz o seguinte, você vai ser auxiliar do preparador físico do profissional. Então, numa situação que eu ia ser demitido, eu passo a ser
contratado e ser promovido ao mesmo tempo, em poucos minutos, o que me levou mais uma vez a acreditar que o que abre portas é sempre o conhecimento. Então, eu fui trabalhar com um profissional, fiz a mesma avaliação. E através desse salto de mudança, por conta dessa trajetória de conhecimento, eu procurei aprender mais. No final desse período, nós fomos campeões baianos. Depois, no Campeonato Brasileiro, nós conseguimos manter o Vitória na primeira divisão. Finalizando o ano, eu fui convidado para ir para o futebol peruano, com o treinador que eu trabalhei no profissional no Vitória nessa época. Ele me levou para o futebol peruano. No futebol peruano, eu fui de novo para outro desafio. Eu fui contratado por um clube que em 87 teve uma tragédia e o time todo morreu no acidente de avião, que foi a Aliança de Lima. E eu fui em 90 para lá para poder organizar o mesmo trabalho que eu fiz no Vitória. Eu fui para o profissional, mas trabalhar com juvenil e fazendo essa transposição no termo do condicionamento físico. Não o técnico era o treinador que fazia. Com 4 meses de trabalho, o nosso time foi ao vice-campeonato peruano. Nesse trabalho eu fui convidado para trabalhar na seleção peruana principal em 91, na Copa América, no Chile. Eu fui trabalhar com um treinador peruano, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas era unanimidade chamar quem era o melhor preparador físico da época no futebol peruano, era eu. E eu fui convidado. Você sair de um clube de futebol é uma coisa, você é promovido a uma seleção daquele país é outro desafio. Nós fomos para a Copa América, um jogo de melhor visibilidade, um jogo que foi considerado o melhor jogo da Copa América. O Brasil foi, se não me engano, vice-campeão, ganhou o Chile, que foi o Chile que desclassificou o nosso time, mas foi o time que nós jogamos forte no meio de uma chuva. Nós perdemos de 4-2, mas foi um jogo de uma intensidade absoluta que fomos aplaudidos de pé. Quando eu termino esse campeonato, que eu retorno ao futebol peruano, era unanimidade. Na Copa América, eu ganhei o prêmio de melhor preparação física e trabalhando numa outra seleção, na seleção de outro país que foi o Peru. Eu ganhei o prêmio de melhor preparador físico. Retorno ao futebol peruano, ao Aliança de Lima, e continuo dando o treinamento, dando a minha contribuição como preparador físico. Em 93, eu fui convidado de novo, agora já para uma outra seleção no pré-olímpico. Já foi no Paraguai com outro treinador. Passando em 93, no finalzinho, no segundo semestre de 93, eu vim passar uma semana de volta à minha terra, à Bahia, porque eu estava sufocado, eu estava muito tempo fora, estava com saudade. Antes de renovar o contrato com o clube lá, do Aliança. Quando eu retorno e passo, tinha um jogo do Vitória, eu fui convidado para assistir pelo supervisor, Mário Silva, e nós fomos assistir o jogo. O Vitória ganhou 2-0, desci nos vestiários, e aí o treinador Fito Neves me fez um convite. Por que você não fica aqui como preparador físico? O nosso preparador físico está indo para o Corinthians, a convite do Mário Sérgio. Fique aqui, eu conheço sua trajetória, eu acho que é interessante. E eu, feliz em estar na Bahia, fui movido à emoção. E quando eu entrei, eu disse, tudo bem, eu vou aceitar. Liguei para Lima, falei com o diretor e disse, olha, eu vou ter que ficar aqui um tempo. E quando eu retornar, eu prometo que eu volto para vocês. E assim foi. E dentro dessa trajetória, nós pegamos o Vitória na segunda divisão, fomos vice-campeão brasileiro, perdemos para uma equipe que era a base da seleção peruana. Outro aprendizado. Terminando o campeonato, eu retorno ao futebol peruano. Fiquei de 94 até 96, quando eu retorno de novo à Bahia. Volto a dar aula na Universidade Católica, Salvador. Entro com a convite do mesmo treinador que nós somos vice-campeão, o Fito Neves. Entramos para trabalhar no Bahia também. Dava aula na Universidade Católica e trabalhava também lá no Esporte Clube Bahia. Nessa época o Bahia estava numa situação difícil, caía, não caía. Nós conseguimos manter o Bahia na primeira, caiu o Fluminense. E aí eu terminei o contrato com
o Bahia. Dando aula na Universidade Católica, recebi um convite do diretor para trabalhar com na época me apresentou uma cantora, estava fazendo muito sucesso e que a mãe dessa cantora era vice-reitora da Universidade Católica e queria, de qualquer maneira, um profissional. O diretor disse assim, ó, tem um profissional que é professor daqui, tem uma experiência bastante inovadora, porque trabalhou em outros países, e ele retornou, ele está aqui em nossa casa. Me apresente, ela fez. E aí eu fiz a primeira avaliação. Essa pessoa era a Daniela Merda. Nós fizemos uma avaliação nela, e aí eu comecei a trabalhar com o personal com ela. Então eu digo para você assim, a minha primeira personal, o meu primeiro personal foi a Daniela Merda, e que foi um desafio, porque na época o personal treino não existia. Estava iniciando, ela era considerada professor de ginástica particular, né? Então foi assim, o primeiro passo. E aí, cantora, o ciclo diário era diferente, ou seja, trabalhava à noite na madrugada e descansava durante o dia. Mulher, diferente do ambiente que eu sempre trabalhei com mais homens, mesmo nas academias onde eu passei, eu trabalhava mais dentro da musculação, e musculação era mais do sexo masculino. Aí eu tive que aprender um outro universo feminino, numa condição diferente, que era um artista, e artista a vida não é tão fácil, vira à noite, viaja, dorme pouco, e tinha que manter um condicionamento físico nesse. Eu tive que aprender de novo a trabalhar com isso. Eu não disse que eu não sabia, eu disse que ia fazer o melhor. Depois da Daniela, um sucesso, ela começou a fazer, a condição física dela foi vista em vários programas. Ela foi a um programa, que na época era o Planeta Xuxa, que estava em alta performance, ou seja, estava em alta audiência, uma audiência altíssima, né? Muita audiência. Em relação a isso, a Marlene Matos verificou, pô, Dani, você teve aqui há um ou 2 meses atrás uma condição, mas agora você está mais forte, está mais bonita, mais definida, com mais disposição. A Daniela comentou com ela, disse, olha, eu estou com um personal, ele trabalha diferente. E aí foi feito um convite da Marlene Matos para eu ir conhecer e fazer uma avaliação na Xuxa. Quando eu fiz a avaliação e passei 10 dias, ela tinha dificuldade para dormir, entrar em sono profundo. E outra, ela estava nesse momento querendo engravidar. Quando eu fiz a avaliação, eu percebi que o nível de estresse dela era altíssimo. E aí eu fiz um comentário, disse, olha, dentro da avaliação que eu fiz com você, eu observei que seu nível de estresse está muito alto, nem você vai conseguir dormir profundamente, nem você vai engravidar com esse estresse. Ela fez, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, eu vou fazer um programa nesses 10 dias aqui, enquanto eu estou, vou fazer você entrar em sono profundo, você vai dormir, você vai se recuperar, e aí você vai estar no ambiente, no seu corpo, em condições de engravidar. O que é isso? Eu disse, não, eu vou reduzir os seus níveis de cortisol. Ela fez, não sei o que é isso é um hormônio, mas isso não vem ao caso. Vamos fazer. Vai demorar muito? Ela perguntou, pela ansiedade. Eu disse, não. E no máximo 3, 4 dias você vai entrar em sono profundo. Ela fez, eu acho difícil. Engraçado que nesse período eu entrei na sala de musculação que tinha a casa dela, tinha umas esteiras que eu nunca tinha visto, tudo importado. Eu nem sabia utilizar a esteira. Tinha um simulador de escada de última geração. Eu disse, olha, eu fiz uns cálculos para você. Existe uma frequência cardíaca adequada para que você reduza o seu nível de estresse. E tem uma duração. Ela fez, já sei, eu vou fazer quantas horas aqui? Porque eu faço 2 horas aqui no simulador de escada à noite. Eu disse, não, você vai andar 38 minutos numa frequência mais baixa. Imagina. Contrário a tudo que você possa imaginar. Uma mulher que fazia 2 horas no simulador de escada, trabalhando com intensidade altíssima. Eu digo para ela, reduzir a duração da sessão e trabalhar numa intensidade mais baixa, e era uma sessão de treinamento, eu fiz o primeiro dia e fui aumentando 2 minutos a cada dia. Fiz o segundo dia, fiz o terceiro dia, e nesse terceiro dia, eu me lembro que a Marlene entrou na sala de musculação e disse, ô Xuxa, e aí, professor, como é que tá, Xuxa? Ela fez assim, acho que isso não vai dar certo. Mano. Eu estou treinando muito pouco, não estou nem transpirando. Aí criou aquela dúvida na cabeça da Marlene. Professor, e aí?
Vai funcionar? Eu disse, eu sei o que estou fazendo. Tudo que eu estou colocando aqui tem uma explicação fisiológica. Eu tenho certeza. E ela vai dormir. Fomos para a gravação. Essa gravação era no Teatro Fênix. Dentro da gravação, ela fez 1, 2, 3 programas gravados. Retornamos para a casa dela. Eu pedi, eu disse, ó, você vai andar mais uns 20 minutinhos aqui na esteira. E nesses 20 minutinhos é para baixar a sua ansiedade, para você conseguir dormir. E foi assim. No dia seguinte, quando o segurança foi me buscar no hotel próximo que eu estava, eu vi todo mundo feliz. Até o segurança, que quase não falava comigo. E aí, professor, tudo bem? Dormiu bem? Eu disse, poxa, eu acho que vamos desovar em algum lugar, tem alguma coisa errada. Fiquei preocupado com isso. O cara, na entrada da casa dela, no portão, da Casa Rosa, na época, o cara disse, bom dia, professor, tudo bem? Eu disse, ih, rapaz, tem coisa errada aí. Quando eu entrei na cozinha para esperar, a pessoa que cuidava das coisas dela, a dona Maria, professor, quer um suco, tá tudo bem? Olha, os cachorros estão... Cuidado para não te morder, mas até os cachorros gostam de você. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Nisso abre da porta da sala para a cozinha, aparece a Xuxa, vestida numa camisa, um camisão, né? Sem maquiagem, ela sempre foi bonita, chegou com aquele olho azul, e disse assim, professor, dormi 4 horas seguidas, bem que você falou, eu nunca dormi tão bem assim. E já estava ligando para a Marlene, dormi bem. Aquilo para mim era uma coisa normal. E aí eu tive a primeira noção sobre a importância de cada objetivo e de cada sonho de uma pessoa. O sonho dela, na realidade, não é só a estética, mas sim, principalmente, ter a condição de dormir. Aí eu vi a importância do que eu estava fazendo para ela. Que para mim era uma coisa simples, porque eu dominava o que eu estava fazendo, mas que para ela teve um significado importantíssimo. Eu fui no carro dela até o estúdio de gravação e ela comentando, eu vou dormir amanhã, hoje para amanhã, da mesma forma que eu dormi, eu vou conseguir dormir? Eu disse sim, você vai dormir muito. Daqui para frente é direto. Eu estou condicionando, lhe falei que em 3, 4 dias você iria dormir bem. Ah, professor, não estou acreditando. Ela gravou 3 programas, voltou, fez o processo, dormiu um pouco mais, 5 horas direto. Pronto. Isso foi formando os dias. No 9º dia eu disse, olha, vou deixar a programação, tá tudo bem. E mais, eu disse assim, ó, preste atenção. Daqui para frente, você dormindo bem, seguindo essa programação que eu vou deixar para você, você não só vai continuar dormindo bem, mas você vai ter facilidade em engravidar. Agora teu organismo está numa condição boa. Ele está num ambiente fisiológico que eu chamo anabólico, em condições de aceitar bem a mudança do teu corpo. Você está preparado, tranquilo. Ela fez, não, e você já vai embora? Digo, já, eu vou embora amanhã, esse é o penúltimo dia. Ela fez, não. Aí ela ligou para a Marlene, que era a pessoa que cuidava, a empresária dela, e a Marlene disse assim, ó, nós vamos lá para a gravação, na volta, Galo, você volta lá para casa que a gente vai bater um papo. E esse papo foi, eu preciso de uma pessoa que cuide da Xuxa. Eu já tive vários personagens com a Xuxa, mas nenhum deles conseguiu fazer ela dormir e deixar ela com a confiança que ela tem. Eu não sei o que é que o senhor fez, mas ela quer porque quer que o senhor venha trabalhar aqui. Então eu ficava uma semana na Bahia e uma semana no Rio. Uma semana na Bahia, uma semana no Rio, até terminar a faculdade, até terminar as provas dos meus alunos. E aí eu pedi licença para o diretor e disse, olha, eu preciso ir para o Rio. E daí eu fui. Então, mais uma vez, eu fui levado por uma situação de ter que aprender, de ter que me adaptar. Mas, em todo momento que eu fui convidado, eu sempre estive preparado. E aí eu busquei cada vez mais conhecimento. Fiquei com a Xuxa 12 anos. Nesse intervalo, eu trabalhei com a Luma de Oliveira, Débora Seco, Ike Batista, Luciano Jafir, Cristiano Oliveira, Giovanna Antonelli, Murilo Benício. Então, vários atores me procuravam para eu fazer um trabalho rápido, eficiente, com qualidade. Mas daí também eu sou movido, como eu disse, a desafio. A partir daí, lá mesmo, eu resolvi fazer a faculdade de fisioterapia, porque eu me sentia
com necessidade de conhecimento. Direcionei a faculdade de fisioterapia. Formei em fisioterapia e quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu disse, volto para a Bahia, não quero ficar mais aqui. Eu quero voltar para a Bahia, eu preciso da minha origem, tem muito tempo fora. E eu disse para eles, todos os meus clientes, olha, até o final do ano eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. Eu preciso voltar, me carregar na entrevista. E aí retornei para a Bahia. Nesse retorno, convidar vários convites para congressos. Congresso de Educação Física, Congresso de Fisioterapia, Congresso de Nutrição, para falar sobre fisiologia do exercício, sobre falar sobre prescrição de treinamento para emagrecimento, para falar de avaliação, musculação, temas diversos. Especificamente o mais requisitado, personal training, que estava, na época, fervilhando. Todo mundo queria ser personal, mas ninguém conhecia o que era o personal. O personal que eu faço é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Eu trabalho ligado à saúde, à mudança do comportamento do organismo da pessoa. É uma reprogramação que eu chamo de reprogramação metabólica. E é completamente diferente do fitness, é completamente diferente da performance. E olha que eu vim da performance. Eu comecei a enxergar que existia uma educação física totalmente diferente, que é a de saúde. E foi essa que eu comecei a navegar. Eu buscava resposta para muita coisa. Eu não me permitia trabalhar com um ser humano sem saber o que eu estava fazendo e quais as reações do corpo dele em relação à resposta. A responsabilidade é muito grande, é muito grande. Aí eu preciso contar de onde partiu todo o início de buscar a saúde. Quando eu saí da faculdade de Educação Física, quando eu terminei a faculdade, muito antes de trabalhar no Vitória e fazer essa vida toda, tem dois fatos importantes que aconteceram na minha vida. A minha primeira aula inaugural de Educação Física, que um professor, um palestrante, disse assim, só vai existir, e eu estou falando isso de 1982. Ele disse, vão existir duas profissões do futuro. Essas duas profissões, elas vão dar paralelamente, uma é informática e a outra é educação física. Na palestra de abertura, uma garota, um colega que estava assistindo a palestra, deu risada e disse assim, ele perguntou, mas por que você riu? Eu falei, professor, educação física, informática tudo bem, está iniciante, não tinha computador, o computador é um PC que foi iniciando nesse período de 80. Não tinha computador de casa, raramente, e era caro. Aí ele disse, olha, vou te explicar para você entender e pense no que eu vou falar. Quanto mais mecanizado tiver o ser humano, quanto mais informatizado tiver a vida do ser humano, maior necessidade de fazer exercício físico, senão vai engordar, desenvolver doença e vai morrer mais rápido do que deveria. Eu consegui enxergar isso. Ela riu e disse assim, professor, a realidade da educação física não é nada disso. Eu consegui enxergar de que, a partir daquele momento, eu tinha tomado a decisão certa de deixar a engenharia para a educação física. E o segundo ponto mais decisivo foi quando eu termino a faculdade e chego em casa, e minha mãe tinha ido para um médico fazer uma consulta e disse, filho, eu tenho uma notícia não tão boa para te dar. O médico de sua mãe disse que a minha pressão está alta, o açúcar no meu sangue está alto e a gordura no sangue está alta. Nas palavras dela. E ele falou que eu preciso fazer ginástica. Eu disse para ele que essa parte era fácil, porque ela disse que tinha um filho que tinha acabado de se formar e que ia cuidar dela. Esse foi o impacto. Isso foi o que fez realmente eu chegar e dizer, me enganaram na faculdade. Eu não sei trabalhar com hipertensão, eu não sei trabalhar com dislipidemia, que no caso, na linguagem dela, era gordura no sangue. Eu não sei trabalhar com pessoas que têm glicemia alta, um pré-diabético, não sei. A faculdade só me ensinou basquete, voleibol, atletismo, handebol, ginástica olímpica, preparação física. Me ensinou direcionado ao alto rendimento. Como é que eu vou trabalhar com minha mãe se eu não sei? E se eu fizer alguma coisa errada e ela machucar ou ir a óbito? Eu passei a noite toda, eu não disse a ela que eu era incompetente. Incompetente por uma formação errada. E na época não era assim, não é que foi uma formação errada.
Na época não existia essa ideia da saúde, era só performance. Quando eu disse, não consegui dormir, passei a noite pensando, e aí dentro dos meus pensamentos eu imaginei, poxa, eu estou recém-formado, eu não vou ter essa condição, eu vou convidar um colega que já formou há tempo. E logo depois desse pensamento eu imaginei assim, pô, mas esse cara fez a formação na mesma faculdade que eu. Na época só tinha uma faculdade na Bahia, que era a Universidade Católica. Ele deve cometer os mesmos erros que ele, mas ele não vai ter a mesma atenção que eu vou ter como filho. Porque fazer exercício com a mãe dos outros, com a filha dos outros, é fácil. Mas fazer com um ente querido seu, você fica cheio de dele. E aí foi o principal motivo de eu procurar estudar cada vez mais, aprender como funciona o corpo. E aí eu fui buscar livros na biblioteca central. Tinha internet, não existia celular, quanto mais internet. Eu fui buscar livro de fisiologia, eu fui buscar livro de medicina. Eu não tinha, e comecei a entender um pouco sobre como o corpo funciona. Esse foi o ponto principal de eu enxergar uma nova educação física, uma outra educação física, a educação física que cura, a educação física que muda o comportamento fisiológico, a educação física que tem uma longevidade, uma educação física que previne e que até cura algumas doenças. Graças a esse desafio. Então eu não sabia, eu não conhecia nada desse universo, mas não foi um motivo para eu dizer assim, não quero fazer, não vou conseguir. Eu mais uma vez disse, eu vou conseguir, eu vou aprender e eu vou mudar. E a partir daí eu saí em busca do conhecimento. Criei um sonho, imaginei que a educação física na faculdade seria dessa forma. Procurei dentro da Universidade Católica modificar, tentar orientar sobre o currículo. Mudamos algumas coisas, mas a educação física continua a mesma. E aí chegou um momento de tanto curso que eu dei no país, ministrei, eu resolvi mudar mais uma vez. Eu resolvi, já que o MEC, já que as faculdades não preparam o profissional de educação física para o mercado de trabalho, para atender as necessidades de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, pensa só em performance, eu criei a certificação. A certificação, ela foi criada inicialmente de uma necessidade de mudar e encontrar a minha nova educação física e passar para a população uma educação física diferenciada, uma educação física como eu enxergo e que foi um sucesso. Tudo que eu tenho hoje na minha vida particular e profissional, eu agradeço ao grande amor da minha vida profissional, que é a educação física. E não poderia deixar passar batido minha vida aqui. Eu tenho e tive que contribuir. E a minha contribuição, já que eu não tinha outra alternativa, aí eu criei e formei essa certificação de 8 meses para mostrar o tão querido, tão belo que é a educação física. Essa é a minha trajetória inicial. Hoje eu continuo dando aula, continuo fazendo com que as pessoas aprendam essa educação física linda e maravilhosa e que transforma a vida, não só a vida do cliente, mas principalmente do profissional que está ministrando. Porque não existe melhor retribuição do que ver um aluno para dizer para você assim, você mudou a minha vida, você transformou, você resgatou uma pessoa que estava desacreditável. Eu estava gordo, eu estava com a pressão alta, estava tomando 19, 18 remédios. Você conseguiu, com o seu trabalho, me trazer uma nova pessoa. Essa é a educação física que eu consigo enxergar. E é por isso que eu estou, mais uma vez, mudando. Eu não sei nada de internet, ou seja, de redes sociais. Eu não sei nada de marketing digital. Mas isso não fez com que eu desistisse. Eu estou trabalhando com isso, estou reaprendendo, estou me reinventando pelo bem maior. Desculpe.
a minha educação física.